Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre caroços no pescoço. O que é que pode ser isso, gente? Você estava lá tomando seu banho, foi passar o sabonete no pescoço e percebeu um carocinho? Ou está tendo uma dificuldade de movimentação do pescoço porque está sentindo uma região dolorida e com carocinho? Ou também foi passar a mão e sentir um carocinho. Então eu vou falar para vocês o que pode ser esse carocinho no seu pescoço, né, quando buscar ajuda e como ele pode ser tratado, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Essas são conteúdos bacana. É só você entrar no meu canal e dar uma olhada nos que já foram postados aí. Tem sobre anemia, sobre HIV, sobre boqueira, uma série de coisas. E curte esse vídeo se você acha que esse vídeo é relevante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E o YouTube vai sugerir quando as pessoas pesquisarem sobre isso no Google ou até aqui no próprio YouTube, tá certo? Então agora vamos às informações, gente. Esse vídeo, ele tem um caráter para tranquilizar vocês ou dar um start, né? Saber quando vocês devem buscar ajuda através de tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá certo? Então agora vamos às informações. Pois bem, gente, imagina aqui, ó. Nós temos no nosso corpo o sistema linfático. Muita gente já ouviu falar, eu vou fazer drenagem linfática para tirar a retenção de líquidos. O que é o sistema linfático? Eles caminham, gente, junto com o nosso sistema vascular, que são as artérias e veias. Então eles pegam esses fluidos que saem do sangue e jogam de volta para a corrente sanguínea, tá certo? Além disso, eles também têm função imunológica, ou seja, de defesa do nosso corpo. Então lá, muitas vezes nos vasos linfáticos é onde vai ter onde o corpo mostra invasores e produz uma imunidade específica. Então, vocês estão vendo essa imagem aqui, a gente tem vasos linfáticos espalhados por todo o nosso corpo. Tem virilha, tem axila e também tem no pescoço e na face. Então, a gente vai ter os linfonodos faciais, pré-auriculares, pós-auriculares, occipitais, submandibulares, sublinguais, na região do pescoço, que são cervicais. E tem também os superficiais e os profundos. O que é que acontece com esses linfonodos? Então, digamos, vamos imaginar uma situação que você está com inflamação de garganta, ou que você está com abscesso dentário, ou que você está com otite, ou que você está com inflamação no nariz, ou que você teve um corte profundo fazendo a barba, ou que você tem uma espinha considerável, né? Ou que você pegou uma inflamação, uma infecção viral, digamos, uma gripe, ou digamos, varíola dos macacos, zika. O que é que pode acontecer com você? Onde tem corte, onde tem inflamação, onde tem infecção, provavelmente vai ter bactérias. E de acordo com os invasores do nosso corpo, algumas células de defesa são ativadas. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem algumas células de defesa que estão no nosso sangue, que são os glóbulos brancos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Monócitos são células fagocitárias. Esses monócitos, eles podem sofrer uma evolução. Imagina a evolução Pokémon, né? Eles podem se transformar em macrófagos. Os macrófagos são monócitos evoluídos. Então, digamos, se o monócito consegue fagocitar, ou seja, comer até 10 bactérias, os macrófagos conseguem comer 100, ou seja, 10 vezes mais. Então, ele evolui para que combata essa infecção de uma maneira mais, digamos, imediata. Tem os neutrófilos, que também são células fagocitárias, é como se fosse o pessoal da higiene, da limpeza do nosso corpo. Tem os eosinófilos e os mastócitos. Essas células estão mais relacionadas com reações alérgicas e também com parasitas do nosso corpo, certo? Tem os linfócitos. Os linfócitos estão relacionados com imunidade específica, uma imunidade de uma inflamação crônica e também com infecções virais. Quando tem infecção viral no nosso corpo, pode ter elevação de linfócitos, porque eles estão ativados. Só para vocês terem uma ideia, gente. Pois bem, imagina aí, você está com a infecção bacteriana na garganta, ou seu dente está com um abscesso dentário que é bacteriano, certo? Ou você teve um corte na pele, uma espinha que também tem bactérias. O que é que vai acontecer? As primeiras células que vão chegar lá na região, né, porque teve invasor, bactéria invasora, vão chegar os macrófagos e os neutrófilos, que são as espécies de Beckmans, são as células fagocitárias do nosso corpo. O que é que esses macrófagos e neutrófilos vão fazer? Eles vão lá, né, fagocitar, comer essas bactérias que são invasoras e vão pegar um pedacinho, digamos, um fio de cabelo, uma roupa e vão se dirigir para os linfonodos mais próximos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem linfonodos por todo o corpo, axila, íngua. Então, se a infecção é na região da face, os linfonodos mais próximos vão ser os selecionados para que os macrófagos e os neutrófilos vão lá mostrar esse pedaço de cabelo, só fazendo alusão para vocês entenderem, esse pedaço de roupa desse invasor. E vai lá no comandante geral, que vai estar no linfonodo, é a sala dele, a sala de comando geral,
vai dizer, olha, esse rapaz, essa moça estava causando estrago aqui no corpo. E o que é que o comandante-geral vai fazer? Tá certo, soldado, vou mandar uma imunidade específica, ou seja, vou mandar a elite para combater ele. Então, o comandante-geral libera a imunidade específica, que são os linfócitos B e também que vão liberar imunoglobulinas, certo? Mas quando isso acontece, gente, como os macrófagos e os neutrófilos vão lá nos linfonodos mais próximos, então, digamos, a infecção é no dente inferior, ele vai provavelmente levar informação para esse linfonodo aqui. E esse linfonodo vai ficar como? Inflamado, ou seja, mais endurecidinho, pode ficar vermelhinho na área, pode ficar dolorido, né? E a gente palpa assim e o paciente sente uma dor. Por quê? Porque é ali que estão sendo produzidas a imunidade de defesa que vai combater esse invasor no linfonodo mais próximo. Digamos, teve um corte na face, um linfonodo aqui nessa região ou nessa região pode ser um inflamado, tá certo? Teve um problema no couro cabeludo, o linfonodo daqui de trás pode ser o relacionado. Então, normalmente são os linfonodos mais próximos e que tem uma circulação específica que vai lá, né, no gânglio, apresentar o antígeno. Esses linfonodos inflamados é o que a gente também chama de íngua. A maioria das ínguas, gente, são ocasionadas por inflamações e infecções por conta desse processo que eu especifiquei aqui para vocês. Então, digamos, você percebeu um carocinho no pescoço, vamos raciocinar comigo. Eu tive inflamação de garganta recente, eu tive inflamação dentária, um abscesso dentário recente, eu tive alguma questão relacionada à pele, algum corte, alguma inflamação relacionada à pele, eu tive alguma inflamação no ouvido, eu tive alguma questão no couro cabeludo, eu tive algum processo alérgico, gripe, resfriado, rinite. Tudo isso pode gerar uma íngua, né, que é um linfonodo inflamado e endurecido. Então, se você correlacionou com essas ocasiões, você sabe que ali é o seu corpo produzindo imunidade específica e que em breve esse linfonodo vai voltar ao seu estado normal, o seu estado que não vai estar mais inflamado. Isso é imediato? Não, gente, demora um pouquinho, pode demorar 15 dias ou mais do que isso, tá certo? Então, se você teve esse episódio de inflamação, né, gripe, resfriado, Covid, Zika, vou especificar para vocês assim, duas infecções virais que podem causar linfonodos infartados. Zika e varíola dos macacos. Porque normalmente o ciclo do vírus acontece nos linfonodos, eles vão para o linfonodo. Então pode ficar um linfonodo bem infartado nessas duas infecções. Outra infecção, cachumba. Cachumba normalmente é o que a gente chama de parotidite, né? Ou inflamação de glândulas salivares, né? Adenite. Então a cachumba pode gerar inflamação nas glândulas salivares, que você confunde com íngua, que tem glândula salivar aqui, as maiores, né? Parótida, submandibular e sublingual. E você confunde as suas inflamações com íngua e, na verdade, são glândulas salivares inflamadas. Então, infecções virais, até uma gripe, né, um resfriado, Covid, pode causar uma adenite, que é o que a gente chama de inflamação das glândulas salivares, ou até mesmo a cachumba também, tá certo? Outras condições que podem gerar um endurecimento e inflamação de glândulas salivares. Um cialolito. Cialo vem de saliva, lito de cálculo. Então, o mesmo cálculo que acontece no rim, pode acontecer numa glândula salivar, e ela fica endurecida, inflamada e diminuir a salivação dentro da boca do paciente. Esse cialolito a gente consegue diagnosticar através de relatos do paciente. Eu estou sentindo minha boca seca, aqui está endurecido, eu sinto uma pedrinha. E a gente faz exames de imagem, por exemplo, numa radiografia dá para você ver um cialolito, porque ele é calcificado. Então, tudo que é calcificado dá para você ver em radiografia. Às vezes você pode pedir um ultrassom, uma tomografia, porque você quer distinguir, você percebeu o nódulo, não percebeu o cialolito e você vai querer distinguir isso, tá certo? Então, esse também pode ser uma outra alternativa que é menos comum. 90% dos casos, gente, vão ser inflamações, infecções que vão despertar um linfonodo, tá certo? Através de todo esse processo de apresentação de um antígeno que eu expliquei para vocês. E outras situações, gente, que podem ser situações que você deve buscar ajuda, são linfonodos que estão permanecendo, que você tem percebido associadamente rouquidão, que você percebeu febre, principalmente febre noturna, sudorese, que é suor excessivo, uma perda de peso. Esses caroços, né, estão aumentando de tamanho, né? E aí você precisa procurar ajuda médica para que haja um diagnóstico mais preciso, porque esses linfonodos, né, esses caroços aumentados podem ter relação com algumas doenças, como por exemplo HIV, pode ser sinal de câncer, principalmente se esse caroço está
séssil, ou seja, se esse caroço está sem movimentação, é um caroço que você tenta movimentar ele palpando, ele não sai do lugar, é um sinal de alerta. Se esse caroço está crescendo rápido, é um sinal de alerta, tá certo? Se tem sinais como rouquidão, perda de peso, suor noturno, febre frequente, também é um sinal de alerta, que aí você deve buscar ajuda médica para investigar. Normalmente vão fazer exames de sangue, exames de imagem, como ultrassom, tomografia, para tentar entender o que é que pode ser aqui. Mas antes de ficar sofrendo por antecipação, gente, antes de ficar achando que tudo que você vê, principalmente quem é ansioso, tudo que sente, se perceber que pode ser algo mais, digamos, mais grave, que necessite um tratamento, vai achar que mesmo tendo todas as características de ser algo menos grave, de ser algo, uma inflamação, uma infecção, vai ficar na cabeça que é algo mais grave e vai ficar sofrendo por antecipação, por ansiedade. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência e vamos raciocinar. Porque quando a gente está sob um momento de forte emoção, a gente não consegue raciocinar direito. E a gente acha que tudo que a gente está lendo ou ouvindo está acontecendo com a gente. Então, raciocina, gente. Se teve inflamação e infecção no rosto, uma espinha considerável, abscesso dentário, inflamação de garganta, inflamações virais, gripe, resfriado, covid, otite, você sabe que aí é um processo inflamatório que logo mais vai cessar. É seu corpo produzindo inflamação contra ele, né? Principalmente mononucleose, que é a doença do beijo, né? Amidalites, faringites, tudo isso. Até um refluxo que o paciente tem, que pode causar inflamação na região da boca, pode aumentar os linfonodos na região, tá certo? Então aí você já sabe, é para ficar tranquilo, aguarda os 15, 20 dias que vai desaparecer. Agora, se você tem um caroço que está aumentando de tamanho, que apresenta febre noturna, que apresenta suor, que apresenta perda de peso, rouquidão, é um caroço duro que não se movimenta, porque os linfonodos você consegue palpar, eles se movimentam. Um caroço duro que não sai do lugar. Então aí você vai marcar a consulta com o médico, pode ser um médico clínico, né? Pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino, e pode ser um dentista especialista em estomatologia. E aí você vai buscar ajuda, tá certo? Eu espero, gente, que eu tenha ajudado vocês a tranquilizar e saber quando buscar ajuda. Se ainda tiver dúvidas, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder todas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para você não perder nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo. Também, gente, qualquer coisa, eu estou em outras redes sociais também, como no Instagram, com o mesmo nome que tem aqui nesse meu perfil, e também no TikTok, tá certo? Até a próxima, gente. Espero ter ajudado vocês.